Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima segunda-feira para todos nós. Passamos o ano de 2025, né, gente? Conseguimos com a graça de Deus. E agora vamos enfrentar um novo ano, 2026. O que será que nos espera, né? Bom, hoje tem caso clínico, que eu sei que vocês gostam, mas antes, uma ótima segunda-feira para todos nós, para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários e os meus tutores. Bom, gente, atendi um caso no ano passado, julho de 2025, para vocês verem que algumas doenças a gente precisa de tempo. É o processo. Espera. Mas eu já fiz de tudo. Continua fazendo, porque uma hora alguém acerta. Mas aí gasta muito. Então deixa ele doente. Eu sei, gente, como é. Eu passo igual aqui em casa. Bom, gente, então vamos lá. Esse aqui é o Wake, é um gatinho de 8 anos de idade, mais ou menos, né? Ele mora na rua, ele não é castrado. A semi-tutora, né, já que ele é um gatinho de rua, ele é semi-domiciliado, por quê? Porque de vez em quando, né, de vez em quando não, ele vai lá na casa dela todos os dias, né, pra comer, ela alimenta ele, é aquele contexto, gente, em que a gente tá lá na nossa casa, no nosso bairro, tem aquele monte de animal na rua, e a gente fica com pena, vai lá, dá comida e faz o que tá no nosso alcance. Então esse é o contexto da vida do Wake, né? E ela me contactou porque ela tava vendo que o olhinho dele tava saindo bastante secreção, né? Eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês. O olhinho dele tava saindo bastante secreção por meses, né? E ninguém tava conseguindo resolver. E aí eu falei pra ela, olha, eu não posso passar remédio pra você, mas eu posso passar pro médico veterinário presencial. A irmã dessa tutora é médica veterinária, o que ajudou muito a gente, né? Porque alguns médicos veterinários não gostam de conversar com outro coleguinha, né? Não gostam de emprestar a borrachinha por causa de ego, por causa de, sei lá o que, não tenho paciência, né? E ela tinha me falado, a minha irmã é médica veterinária, ela é da parte de vigilância sanitária, de fiscalização, ela é dessa parte aí, né? E ela disse, olha, doutora, eu sou médica veterinária, eu não sei muita coisa de clínica, né, a minha seara é outra, mas eu tô aqui pra servir o nosso amado, bonito Eke, né, eu falei, beleza. Conversamos sobre o caso, né, que ele tava com uma secreção no olho, vocês sabem, gente, que o olho não é minha praia, não me apertem com o olho não é minha praia, mas eu sei que algumas doenças virais infecciosas afetam o olho, então o meu ponto de partida foi esse daí. Tá? Mas o que mais me deixou, assim, bastante surpresa com toda essa história do Wake que eu vou contar pra vocês, é que ele foi diagnosticado através do meu filho Miguel. A tutora veio pra mim, gente, com a queixa clínica de que o Wake, ele tinha o olho esquerdo dele fechadinho, né? Um olho estava aberto, o direito, e o esquerdo estava sempre fechado. Estava sempre com uma secreção que, no começo, ela vinha transparente, né? Depois de transparente, ela começava a vir um pouco amarelada, né? E depois de amarelada, alguns dias depois, ela já vinha amarronzada, tá? Em algumas vezes também, o olho dele, essa secreção, era purulenta, saía pus desses olhos. E vocês estão vendo as fotos aqui, né? O Wake com bastante desconforto, né? Isso aqui devia estar doendo bastante, gente. Quem teve já conjuntivite, algum problema no olho, né? A gente sabe que incomoda muito. É muito desconfortante, né? Então ela veio com essa queixa pra mim de que ela tinha o Wake, né? Tinha esse problema nos olhos, essas secreções oculares há meses. E vocês estão vendo que é um olho só, né? Não são os dois olhos, é um olho só. E há meses saindo essa secreção. Além dessa sintomatologia ocular, o Wake também tinha um chiadinho no pulmão, né? Ela sempre escutava um chiadinho esquisito nos pulmões. E também ela percebeu que ele já era bochechudo, né? Gatos inteiros, gente, eles geralmente são bochechudos mesmo, por quê? Porque sempre estão na rua, marcando território, correndo atrás de fêmea, briga, né? Então, Manaus também, quando eu trabalhava na clínica, eu via os gatos de rua, tem um monte no Brasil, e sempre muito bochechudo, né? Essa é o que eu percebia mais, né? Não é uma regra. Mas ele é já um gatinho bochechudo, só que ela percebeu que do lado esquerdo a bochecha dele estava muito grande, estava maior do que o lado direito. E aí, quando ela palpou, ela sentiu um nódulo duro, firme, quando ela palpava, né? Então ela pegou, relatou tudo isso aí pra mim, e em março de 2025 ela levou no médico veterinário, por quê?
Porque a ideia, a princípio, gente, era de castrar o bonito, né? Essa que era a ideia. Vamos fazer uma castração, porque ele é de rua, é bochechudo e tudo mais, então vamos castrar. E ela tinha palpado o negócio duro lá também, né? Então ela cuidou de levar no médico veterinário para ver o que estava acontecendo. O bonito fez o teste de FIV e FeLV, como vocês estão vendo aqui, e infelizmente ele é positivo para FeLV, tá? Ele é um gatinho FeLV positivo, tá? E aí ela me contando tudo isso, eu falei assim, olha, gatos FeLV positivo, às vezes eles são assintomáticos, né? Eles são assintomáticos para a própria doença FeLV. Essa sintomatologia ocular, né, eu via mais como uma oportunidade. Ele teve uma infecção oportunista que ficou socada ali nos olhos, né? É claro que a FeLV ajuda bastante, por quê? Porque o sistema imunológico cai para outras doenças se apoderarem do paciente, né? Então eu peguei e expliquei isso para ela, né? E falei, olha, como é só de um lado, né? Isso aí pode ser algum problema local, inflamação local de dentro do olho mesmo, né? Alguma coisa de pálpebra. Gente, olho não é minha praia, né? Mas algum problema local ali no olho, algum problema de ducto lacrimal, né? Também expliquei para ela que poderia ser algum problema dentário, periodontal, que tudo que acontece na boca, gente, fratura, reabsorção óssea, alguma infecção por causa de tártaro, tudo irradia para olho, para ouvido. Né? O que acontece no ouvido pode respingar no olho, o que acontece no olho vai respingando, entendeu? Que a galera tá tudo muito junto aqui. Né? Então eu expliquei para ela que poderia ser doenças periodontais também, e também expliquei para ela que poderia ser doenças virais infecciosas, né? Como calicivirose, como rinotraqueite. Se bem que na minha experiência, quando eu pegava casos de rinotraqueite, sempre era um conjunto, né, de secreção ocular, secreção nasal, o chiado nos pulmões, né, e aqueles espirros constantes, né, que quando o animal ele tá ali espirrando, saindo de secreção, vai pingando pela casa, né, aquela purulência toda, a secreção toda vai pingando pela casa, né, e falei para ela dessas duas possibilidades, mas que minha experiência com relação a essas duas possibilidades, calicivirose e rinotraqueide, foi diferente do que eu estava vendo agora, né? Então, por isso que eu estava pensando que era uma coisa assim mais local de olho, alguma coisa acontecendo no olho. Nem muito infecção viral por calicivirose e rinotraqueite, porque eu nunca tinha visto, né, caso de calicivirose e rinotraqueite em um olho só. Em um olho só, eu nunca tinha visto, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, só pra vocês verem como é que era a bochecha do bonito, tá? Pra vocês verem como é que tava. Realmente tava aumentado mais de um lado, ele com desconforto nos olhinhos, né? Mas em nenhum momento o bonito perdeu o apetite. Em nenhum momento, tá? Dá uma olhada no vídeo dele. Viram aí a bochecha do bonito, né, gente? Tava com um bochechão. Ele já é bochechudo, mas vocês viram que de um lado tava mais, né? Então, com todas essas queixas e todos esses acontecimentos, a castração foi pro espaço, né? Teve que ser adiada, não tinha como fazer castração, né? Sabendo que o animal é FeLV positivo, né? Ele não tinha a sintomatologia real e oficial de um paciente que definha por causa de FeLV, né? Ele estava tendo uma outra coisa ali, oportunista, que estava se apoderando dos olhos dele, então a gente que eu falo, né? O médico veterinário, ele tem que refazer a rota, né? Retomar uma outra estratégia para depois sim, quando ele estiver estável, né? Sem sintomatologia ocular, sem nada, aí sim fazer a castração. E aí a colega passou suplementos, né? Ela, vamos fazer a suplementação, já que ele tem febre, vamos aumentar esse sistema imunológico, passou a suplementação, né, gente? Uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, o que ela tinha prescrito é o que a maioria dos colegas prescrevem, né, quando esse paciente é de rua, né, é um pouco magrelinho. Gente, ferro. Ela passou suplementação, probiótico, né, outras coisas lá, e passou o ferro. O ferro, gente, tem aqui no canal o metabolismo do ferro, no meu vídeo de metabolismo da doença renal, tá? O paciente, para ter anemia ferropriva, é muito difícil. É a coisa mais rara do planeta Terra, um animal ter deficiência de ferro, minha gente.
Até porque, para o animal ter deficiência de ferro, ele precisa ter hemorragias internas e externas, precisa ter sangue fora do vaso, ou ele precisa ter algum problema de má absorção, que aí não consegue absorver esse ferro, né? Ou algum problema de má ingestão, né? Aquele cachorro de rua, aquele gato de rua que é só pele e osso caquético. Aí sim corrobora a suplementação de ferro, porque ele está tendo uma má ingestão, uma ingestão inadequada de comida. E até a ração mais pobrinha, gente, até a ração mais, sabe, chachelentinha, o animal ele não tem deficiência de ferro, né? Ele não tem deficiência de ferro. Então, muito cuidado com a prescrição de ferro, tá, gente? Prescrição de ferro, anemia não é necessariamente deficiência de ferro, tá? Alguns pacientes renais meus, o pessoal passa ferro aí, né? Mas sem necessidade, tá? O ferro, ele próprio se recicla, né? E ele se estoca. Então, muito cuidado que você pode dar um excesso de ferro. Tem tudo lá naquele vídeo eu explicando o metabolismo do ferro, tá bom? Bom, em abril de 2025, né, ela viu que os olhos não estavam sarando, né, a secreção continuava. Lembra que ela foi em março, então quando foi em abril ela voltou lá. E ela explicou que toda aquela estratégia dos suplementos, do ferro, bababá, não tinha dado certo. Né, o Wake continuava com os olhos saindo secreção, lacrimejando, com os olhos fechados, com desconforto, toda aquela sintomatologia, né, ocular que a gente já sabe. E aí, diante desse relato, a colega prescreveu antibióticos, né? Então ela fez antibiótico terapia ali por 15 dias e a tutora relatou que assim que ela começava a fazer antibiótico terapia, né, enquanto o EC estava no tratamento com antibióticos, estava melhorando. O olho já estava sequinho, não estava mais saindo secreção, ele já abria mais o olho, já o desconforto, dor já ia embora e tudo mais. Mas assim que ele parava de fazer antibiótico terapia, todo aquele olho horrível voltava de novo. Então, sempre era esse o padrão. Antibiótico on, então o olho tá lindo. Antibiótico off, o olho voltava, né, aquela coisa horrível. Passou maio, ela também fez antibiótico terapia em maio de novo, mas ainda assim ficou naquele mesmo padrão. E aí, quando foi em junho, ela voltou lá na médica veterinária, né, relatou, olha, essa antibiótico terapia não tá dando certo, tá? E ele continua com chiado no pulmão, né? Então, lá, né, em março, quando ela mencionou, né, olha, tem um chiado no pulmão e tudo mais, aí eu falei, pô, mas ela não pediu radiografia, né, ainda mais ele que é FeLV, gente, paciente com FeLV tem que estar fazendo monitoramento com radiografia para ver se não tá nascendo nenhuma coisa aqui no, entendeu? Porque FeLV é uma doença, né, o vírus da FeLV, eles são ótimos produtores de tumores, então sempre tem que estar vendo ali o padrão pulmonar, né, brônquico e tudo mais, para ver se não tá nascendo nada ali, né, e ele já tava com chiado no pulmão, né? Aí eu peguei, falei pra ela, olha, pede pra ela fazer essa radiografia no pulmão, não só no pulmão, mas também a radiografia da arcada dentária do Wake. Porque assim a gente consegue descartar possibilidades, né? E ir num caminho só. Porque a calicivirose ou a rinotraqueite, ela pode dar sinais e sintomas, né, de outras doenças também, que afeta pulmão, que dá chiado no pulmão, que aumenta linfonodo, que sai secreção no olho. E aí? Aí eu fico passando um monte de remédio, eu não sei o que é, né? Com relação, gente, à arcada dentária, como eu falei pra vocês, ele pode ter uma reabsorção óssea ali, um dentinho podre, né, um dentinho craquelado, uma gengivite, alguma coisa que não tá sendo bem cuidado, uma infecção dentária e vai respingar nesse olho aqui também, gente. Vai dar um catombão aqui, né, o linfonodo vai infartar também. Eu fiz um vídeo aqui de uma paciente que ela tava com esse rosto inchado também, só de um lado. Tava com esse rosto inchado só de um lado. É o caso da Branca, né? Qual foi o diagnóstico dela? Osteomielite. Osteomielite mandibular. Tem no canal. Então, nessa última visita, que foi em junho, ela também não pediu radiografia. Né? Acabei de falar aqui. Ela não pediu radiografia. Então, aos alunos de medicina que estão me vendo aqui, que estão me escutando aqui, pelo amor de Jeová, tá respirando estranho, o tutor tá falando, olha, eu tô sentindo que a respiração tá estranha, chiado no pulmão, sibilo, sei lá, qualquer coisa dessa, faz a radiografia, gente, a mais pro paciente que tem FeLV. Tudo que acontece no olho, ouvido, não sei o quê, também tem que fazer radiografia aqui, porque todo mundo tá junto, respinga, tá? Espero que isso tenha ficado muito claro nessa nossa conversa, né? Então, ela fez mais uma rodada de antibiótico terapia e fez corticoterapia também, né? Fez o tratamento para corticóide pro chiado do pulmão.
tá? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, como é que é esse padrão. Eu vou mostrar as fotos aqui. Assim, quando ele começava a fazer a antibiótico terapia, 5 dias depois da antibiótico terapia e 10 dias depois da antibiótico terapia, né? Voltava tudo. Essa foto aqui, gente, é assim quando ele começava. Ali nos primeiros dias de fazer antibiótico terapia, né? Ficava lindo, né? Tudo sequinho, ele já abriu o olho, já estava mais, já estava com mais conforto e tudo mais. Só que como ele já estava na terceira rodada de antibiótico terapia, né? Gente, no 5º dia, que é essa segunda foto aqui, ó, pus aí, ó. Tá, dá pra ver ali, né? Se usar a fé, dá pra ver o pus saindo do olho, né? E já no 10º dia de antibiótico terapia já vem a secreção, não sei o quê. Porque não tava funcionando, gente. Não era isso que o EIC tinha, entendeu? Isso que a colega tava pensando, ou sei lá o que era, entendeu? Então, toda essa conversa aqui, que a gente chegou até aqui, era o que ela estava falando para mim, juntamente com a colega, tá, gente? Eu estava conversando com a colega médica veterinária. A colega ainda sugeriu sei lá, acho que tá na 4ª, né? Na 4ª rodada de antibiótico terapia com doxiciclina. Aí a tutora, não quero. Não, gente, não tá funcionando, não quero fazer doxiciclina, né? E ela, tá bom. Ela também tinha feito exames de sangue, tá, gente? Os exames de sangue, ele não tinha anemia. Ele não tinha anemia, tá? Tinha dado, as únicas alterações que tinha dado ali eram nas proteínas totais, né? Que eu tinha falado com a colega, a irmã dela, né? Que é médica veterinária, eu tinha falado, olha, a gente também não pode deixar de descartar PIF. Ela, como assim? Porque tô vendo algumas alterações aqui nas proteínas totais e frações, né? Na globulina, na albumina, a relação globulina-albumina tem um padrão muito parecido com um paciente que tem PIF. Entendeu? Mas vamos deixar ali no último lugarzinho do quebra-cabeça, mas deixa no quebra-cabeça, né? E aí, com toda essa conversa, né? Com toda essa conversa, eu falei pra ela, vamos ficar de olho na PIF também. Tem 3 vídeos de PIF aqui no canal, tá? Vou deixar aqui, tem 3 vídeos de PIF. Vamos fazer, então, a modulação intestinal. Tem vídeo de modulação intestinal aqui no canal, tá? E vamos fazer nutracêuticos específicos para FeLV, para o EIC, né? Vamos ver se a gente consegue dar um booster aí nesse sistema imunológico dele. Então, modulação intestinal e nutracêuticos específicos para FeLV. Então, eu botei ali espirulina, beta-glucana, curcumina, entre outros nutracêuticos. É claro que isso tudo tem que ser prescrito de uma forma individualizada, tá? Então, foi essa a minha estratégia que eu fiz. E claro, pede a radiografia dos pulmões, da arcada dentária, vai no oftalmologista, porque a gente não sabe se realmente tem alguma coisa local, né? Mas tudo estava se encaminhando para alguma doença viral oportunista. Então, vocês viram que desde março, o problema, né, começou, desde março, abril, maio, junho, julho eu atendi o EIC, tivemos toda essa conversa aqui, eu, a tutora, né, separada, e depois da médica, né, que é a irmã dela, né, conversamos tudo isso aqui, vocês viram qual foi a minha estratégia, né, vamos correr atrás disso, vamos correr atrás daquilo, enquanto isso, vamos fazendo modulação e vamos ver, né, o que o tempo vai trazendo para mim com as coisas que vocês vão correr atrás, tá? Nesse período, chegamos em agosto, atendi em julho, chegou agosto de 2025. É aí que o Miguel entra. Em agosto, gente, o Miguel ficou com o olho igual do EIC. Igual. Já tinha atendido o EIC. E o Miguel ficou com o olho igual. Começou a fechar o olho, começou a sair uma secreção transparente do olho, desconforto, não abria os olhos. Falei, ai não, gente, o que é isso? O que é isso? Olha aqui, gente, o olho do EIC e olha o olho do Miguel. Igualzinho. Tava saindo secreção purulenta e do Miguel, como tava muito no começo, né, a secreção ainda era transparente, né? Usa fé aí, vocês estão vendo, né? Caidinho aqui, uma gotinha bem aqui, né? No olho do Miguel. E aí, eu fui correndo pro médico veterinário e lá descobrimos que o Miguel tinha conjuntivite herpética. Conjuntivite herpética. Miguel tem herpes vírus, né? Ele tem herpes vírus crônico.
crônico. A médica tem o vídeo dele aqui no canal, tá, gente? A médica, eu mostro lá tudo como é que foi o processo todo de diagnóstico da conjuntivite herpética, mostro lá todas as lesões nos olhos, né? Porque a lesão ocular de um paciente que tem conjuntivite herpética não é uma e é igual para todos, né? Tem suas diferenças, né? Tem suas fases. Então, em cada fase da conjuntivite herpética crônica, o olho está de uma maneira diferente, tá? Então, vou deixar o vídeo do Miguel aqui com relação à conjuntivite herpética para vocês conferirem lá, né? E aí, eu peguei, caraca, o E que tem conjuntivite herpética. Entrei em contato com a médica veterinária, a irmã da tutora, eu falei, colega, eu já sei o que o E que tem. O E que tem conjuntivite herpética, vamos fazer o tratamento. O mesmo tratamento que o Miguel fez aqui, né? Então, eu falei pra ela, olha, pede pra ver se tu consegue achar uma farmácia de manipulação, ou ver se compra, né, o Fanciclovir, né? Compra o Fanciclovir na dose tal. E parece que não tem o colírio Cidofovir no Brasil, né? Mas vê se tu consegue achar, né? Numa concentração, numa porcentagem tal. E vamos fazer esse tratamento por 14 dias. Então, ela fez o tratamento por 14 dias. Eu vou mostrar o áudio dela aqui, falando do relato dela, do que ela viu, né? O que ela sentiu que aconteceu quando ela estava fazendo o tratamento, tanto com o Penvir quanto com a suplementação que eu passei. Vou já mostrar o áudio. Mas eu queria pincelar aqui para vocês uma coisa muito importante. O herpes vírus felino, ele é crônico. Uma vez que ele entra no corpo do animal, ele não vai mais embora. Tá? Ele não vai mais embora, ele fica latente. Vou já mostrar para vocês aqui como é que é o herpes vírus e aonde que ele fica latente, tá? Então, se por um acaso o gatinho ele tem alguma doença de base, por exemplo, a doença de base do EC é a FeLV, ele é FeLV positivo. Então, quando o sistema imunológico tá um pouco mais baqueadinho, ele mora na rua, né, vai lá na casa dela pra comer e tudo mais, mas ele é um gatinho de rua, ou quando ele se estressa com alguma coisa, a rua estressa o animal, né? Mas também se botar pra dentro ele começa a gritar que nem maluco, né? E aí estressa também, então a gente tem que sempre estar procurando meio termo ali. Anyway, que tem uma doença de base, a FeLV, ele é FeLV positivo. Então, esse herpes vírus, quando acontece alguma coisa para baixar o sistema imune, ou quando ele se estressa, alguma coisa acontece, esse herpes vírus ele sempre vai voltar. Então, a FeLV é um gatilho, o estresse é um gatilho, né? Que nem no Miguel. Miguel, ele tem os gatilhos dele aqui também. Ele já teve 3 crises de conjuntivite herpética. Qual é o gatilho do Miguel? Estresse é um, né? Sempre gente, é gato. Né? A gente tá falando de gato. Estresse e ele tem asma felina. Vou deixar o vídeo de asma felina aqui. Meus bichos tudo doentes. Mas tudo controlado, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Né? Então, o gatilho da crise de conjuntivite herpética do Miguel é a asma que ele tem, né? Então, gatilha. Aí vem a crise, tá? É isso que eu queria deixar pincelado aqui, tá? Então, a crise vem com gatilho. Esse aqui é a cara do vírus do herpes vírus felino, ou a cara do causador da rinotraqueite infecciosa felina. Como o próprio nome diz, o vírus atinge o trato respiratório superior dos felinos. É altamente contagioso entre gatos, não se preocupem, tá? Porque não passam para nós, seres humanos, e a maioria dos gatos são soropositivos para herpes vírus, porque já tiveram contato. O vírus é inativado em 3 horas a 37 graus Celsius e é suscetível à maioria dos desinfetantes, antissépticos e detergentes comerciais. A 4 graus Celsius permanece infeccioso por cerca de 5 meses, a 25 graus Celsius por cerca de 1 mês e é inativado a 56 graus Celsius em 4 a 5 minutos. Então, o vírus ele entra no corpo pelas vias nasal, oral ou conjuntival, causando inflamação e infecção em todas essas regiões, se disseminando para faringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Dependendo do sistema imune do paciente ou na demora do diagnóstico, pode acometer até os pulmões. A eliminação viral inicia-se de 24 horas após a infecção e dura de 1 a 3 semanas. Após a infecção, o vírus se espalha pelos nervos sensoriais e atinge os neurônios, particularmente nos gânglios trigeminais, que são os principais locais de latência do herpes vírus felino. Então, é isso, Brasil. Se o gatinho tem doença de base, né, ou às vezes ele não tem nem doença de base, mas ele passa por um estresse muito grande, né, e a maioria dos gatos já teve contato com o herpes vírus felino, né, e se ele tá guardado aqui nos nervos trigeminais, é um pulo para esse paciente ficar,
com o olho fechado. É aqui, gente, é um pulo, entendeu? A crise vem, tá? Então, deixa eu mostrar... essa aqui é a foto do 5º dia do Penvir, tá? Então, você já viu que o olho já estava um pouco mais aberto, né? 5º dia já, mas a gente fica com aquele... Ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Gente, é importante lembrar também que paciente que tem FeLV, qualquer doença oportunista que ele venha a ter, para tratar, demora muito. Demora. Ele tem FeLV, gente. O sistema imunológico não é lindo mais. Então, a gente vai tratando as infecções oportunistas, mas uma infecção oportunista que sara em 7 dias no paciente saudável, num paciente que tem FeLV, demora mais, tá? Demora mais. Ele tem FeLV, gente. Então, as infecções oportunistas em pacientes que são imunodeficientes, né, os tratamentos dessas doenças oportunistas vai demorar um pouco mais, tá? Pode demorar aí semanas, quiçá meses, tá bom? Quiçá meses, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês o relato dela, né, com relação ao tratamento que a gente estava fazendo. Bora lá, dá uma olhada. Então, fica como antes, né? Aquela coisa meio úmida em volta do olho, né? Fica querendo meio que secar, forma a secreção, mas fica meio querendo secar. E aí hoje ela ficou meio fechada, né? Sei lá. Não sei se esse vírus aí, né? Já tá sentindo a medicação e já tá, né? Querendo reagir, mas tomara que, né, acho que são 15 dias, né, tomara até que chegar, dê certo, mas olha, eu acredito que é isso mesmo que a doutora Jennifer falou, eu acho que ela acertou na mosca, porque ontem tava pelo menos um olho bom, né, e nunca teve assim, o olho, ele com o olho aberto, vamos ver se até o final, né, com 15 dias ele já fica com o olho normal. Vou dar uma foto pra você do olho de ontem e de hoje. Bom, gente, esse aqui é o Wake hoje. Olha esses olhos. Tudo bom? Olha esses olhos, gente. O Wake tá muito bem, graças a Deus. Ela ficou super satisfeita, muito feliz. Ele disse, doutora, o Wake tá ótimo. Vou já mostrar um outro áudio dela aqui, né? Ela falando da estabilização, né? Segundo o relato dela, ele melhorou bastante, mais com a suplementação do que com Penvir, né? Ela viu mais resultado com a suplementação do que com Penvir, né, gente? Ele tem FeLV, então realmente o negócio é bem mais difícil, tá? Então, cada um vai ter uma resposta diferente, de acordo com doença de base, de acordo com o sistema imunológico, se são gatinhos mais sensíveis ou não ao estresse. Então, gente, a resposta, né, depende de cada animal, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora pra vocês o que ela estava falando com relação ao tratamento que eu prescrevi, né, passei para a irmã dela, né, pro Eike, a suplementação foi a cereja do bolo, pro Miguel, o Penvir, né, o Fanciclovir mais o Cidofovir foi a cereja do bolo. Miguel não tem FeLV, tem outros gatilhos, mas, né, com relação ao Eike, ele tem FeLV, então a suplementação foi a cerejinha do bolo. Vamos dar uma escutada aqui. Doutora, sim, o Eike tá bem melhor, pelo menos depois da suplementação eu vi que não voltou mais, sabe, aquela secreção purulenta, aquela coisa amarela no olho. Quando ele tem algum estresse ou outro assim, sabe, quer sair um pouquinho de aguinha, aquela aguinha transparente. Mas logo no dia seguinte já some, sabe? Meio que parece que a alimentação e a suplementação deu uma cortada nisso, sabe? Gente, é isso, né? Uma boa alimentação, uma boa modulação, nutracêuticos específicos, né, para pacientes que têm FeLV, eu acho que a gente tem tudo a ganhar. É lógico que a cereja do bolo disso tudo, gente, é a boa vontade do médico veterinário investigar, tá? Os alunos que estão me seguindo aí, gente, eu acho, tem coisas que realmente você vai achar e tem coisas que o tempo é que vai te dizer, tem coisas que não dá para fazer o diagnóstico na hora, às vezes precisa de mais de uma ferramenta, de mais de um exame, repetição de exames, eu entendo tudo isso, mas a base, você que é médico veterinário, a base você não pode deixar de ter, que é investigar, para depois você ter um antes e depois como esse aqui, entendeu? Deus me ajudou? Ajudou, porque até então eu estava na fase de investigação, tudo começou em março, atendi ele em julho e fui saber a notícia dele em dezembro, gente. Olha só como o processo, né, às vezes de saber realmente o que está acontecendo, de investigação, de tentativas, né, e é claro, ela fazendo tudo o que estava no alcance dela,
Não foi assim, olha, no atendimento, né? Olha, ela precisa fazer isso, isso, isso. No outro dia ela já estava fazendo, porque dinheiro não cai do céu, né? Então ela foi fazendo no tempo dela, o que estava no alcance dela, né? Ele foi fazer, ó, atendi ele em julho, ele foi fazer o tratamento em setembro. Em setembro que ele foi fazer o tratamento. E em dezembro que eu fui saber a notícia dele, porque eu fui atender a irmãzinha dele, né? FeV positivo, e ela tem linfoma no mediastino. Em dezembro que eu fui saber notícia do Wake. Então vocês estão vendo, gente, que o processo de investigação às vezes é longo. Mediastino não, gente, ela tem linfoma submandibular, entendeu? A irmãzinha dele. Então, para você ter um resultado como esse aqui, você precisa investigar. A parte quando eu falo que Deus me ajudou, botou Miguelzinho no meu caminho cara, olha só, olha a coincidência. Para uns é coincidência, para mim é Deus, né? Miguel, depois que eu atendi o EC, logo após o Miguel foi ter o mesmo diagnóstico que eu ainda estava procurando, investigando com relação ao EC. Entendeu? Se o Miguel não tivesse tido nenhuma dessa crise dele aí, né, de conjuntivite herpética, eu ia chegar no diagnóstico, mas ia demorar. Mas eu ia chegar. Mas ia demorar mais. Mas, como Deus é perfeito, já botou isso aí, né, essa crise no meu filhinho, Miguelzinho, no caminho, e já fui correndo ligar para a colega, olha, conjuntivite herpética, vamos lá, vamos tratar. E graças a Deus, deu tudo certo, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer à tutora que me autorizou a fazer o vídeo sobre o EC, para educar vocês, para passar informação, para ajudar outros animais que estão passando pela mesma situação, né? Esse vídeo aqui de conjuntivite herpética em um paciente FeV positivo. Esse é o nome do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!